Senhor, mais uma vez nos encontramos aqui na Tua santa presença. Neste momento estou orando pela Suzana. Dê a ela a Tua paz, a Tua direção e o privilégio da vida eterna. Senhor, derrame as Tuas bênçãos também a favor de todos aqueles que receberão estas mensagens. Que o Senhor nos prepare e os prepare para a volta do Senhor Jesus a esta terra. Sabemos, ó Pai, que de acordo com a Tua santa palavra, está muito próximo o Senhor Jesus retornar a este mundo, com poder e grande glória. Ele virá com bilhões e bilhões de anjos para nos buscar, para termos o privilégio de viver eternamente com o Senhor. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem são as coisas que o Senhor tem preparado para aquele que o ama. Que todos nós, ó Pai, estejamos prontos para este grande e glorioso dia da volta do Senhor Jesus. Abençoe a Solange também, que fará a leitura da Tua santa palavra. Por Jesus, amém. Confissão e perdão. Qual é o único pecado imperdoável? Mateus capítulo 12, verso 31 e 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Conforme o ensino de Cristo, qual deve ser a base das nossas petições de perdão? Mateus capítulo 6, verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Que espírito devem manter aqueles a quem Deus perdoa? Mateus capítulo 6, verso 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Que exortação está baseada no fato de Deus ter nos perdoado? Efésios capítulo 4, verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Em que condição estão os que têm os pecados perdoados? Salmos, capítulo 32, verso 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Meus queridos, a palavra de Deus, ela fala que todo pecado e blasfêmia será perdoado ao homem. Porém, a blasfêmia contra o Espírito Santo não terá perdão aquele que blasfemar, aquele que falar contra o Espírito de Deus. O que vem a ser a blasfêmia contra o Espírito Santo? Bom, rejeitar o plano da salvação, rejeitar a santa palavra de Deus, rejeitar o Senhor Jesus como Salvador. Isto são coisas que constituem a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Infelizmente, hoje existem no mundo muitos seres humanos que falam mal do Espírito Santo. Alguns andam por aí de casa em casa, falando que o Espírito Santo não é Deus. Segundo essas heresias, esses ensinamentos
contrários à palavra de Deus, eles dizem que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Mas a palavra de Deus não ensina desta forma. Sabemos, de acordo com a Bíblia Sagrada, Jesus mesmo fala: e sereis batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, assim como o Filho e o Pai. O Espírito Santo é onipresente, onisciente, onipotente. Existem outros que saem por aí falando, blasfemando contra o Espírito Santo. E nós sabemos que isto é um caminho muito perigoso. É bom deixar claro que aqueles que afirmam que o Espírito Santo é a força ativa de Deus, como que se explica os textos da palavra de Deus que fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos como orar? Como que uma força pode interceder por alguém? Não tem sentido esses ensinamentos. Fala também que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Como uma força pode fazer isto? A palavra de Deus fala que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Que ciúmes é este? Quando o Espírito Santo vê alguém envolvido com cigarro, com a bebida, com as drogas, com a imoralidade, com a violência, com a prostituição, com a feitiçaria, com a idolatria, com a pornografia, o Espírito de Deus se entristece ao ver os seus filhos buscando estas coisas que não agradam a Deus. Como o Espírito Santo tem ciúmes de nós, quando vê os seus filhos na internet, vendo imoralidade, coisas pornográficas, assistindo coisas imorais, imundas. Quando o ser humano entristece também o Espírito Santo, quando tem esses relacionamentos sexual fora do casamento, todas estas coisas entristecem o Espírito Santo. Mas que eu e você possamos a cada dia amá-lo, respeitá-lo e aceitá-lo como Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, do sol, da lua, do mar e das estrelas, de todos os planetas e as galáxias, Criador e mantenedor de todo o universo, assim como o Pai e o Filho também. Compartilhe estas mensagens e assistam nas redes sociais os temas. É só você colocar Evangelista Geraldo Ruas. Que Deus os abençoe. Amém.